de quem nós queremos celebrar, que nós não cometemos o mesmo ou a mesma gafe ou a mesma besteira, como nós vemos muitas vezes nos meios de comunicação, como vimos lá, né? Um comercial aí que mostra muito bem isso. A família só torna feliz quando chega a verdadeira carne, porque quando apresenta uma carne que é outra, todo mundo da mesa, e até Papai Noel, como diz, se veste de rosa para dizer que é fada do dente. Cuidado, para que a mesma propaganda não aconteça lá na sua mesa, na sua casa. Porque muitas vezes, como é a propaganda lá de uma bandeira, de uma grande empresa, então tudo pode. E aí então, aquela família que ali está, todo mundo bem vestido, sorrindo, alegre, contente. Pena que é só aquele momento. E esse menino Jesus, essa noite, não nos convida a isso, mas nos convida para dizer em que lugar, em que espaço o menino Jesus vai ocupar na sua mesa, na sua ceia, no seu coração. Nosso coração tem que ser o sino, nossa alma tem que ser a estrela, e nosso corpo tem que ser o caminho, como os pastores que ali pastoreavam, e ao mesmo tempo a luz vem clarear. A promessa do menino é cercado por muita gente simples que ali está. Seu nome é a causa da salvação para todos que nele creem, confiavam, especialmente os mais desfavorecidos, e ele vem para nos redimir. Por isso Isaías nos apresenta nessa leitura que estamos vivendo uma noite de todas as noites, e é de Deus que se faz homem e se fez Jesus, encaminhar com seu povo, inaugurar um novo tempo, uma nova feliz história. Um povo que anda nas trevas, mas viu uma grande luz, para que habitava nas sombras da morte, a luz que resplandeceu. Muitos esperavam o Messias, um ungido, o Senhor vindo do meio das nuvens, com carruagem de fogo, rei vestido de ouro. Quanta decepção! O dono do mundo nasce numa manjedoura, opta em ser pobre, quis revelar seu plano de salvação, primeiro aos pastores, aos pobres, considerados impuros. Como entender esse mistério de Deus? A verdade, meus amados irmãos e irmãs, o anjo do Senhor diz aos pastores: também hoje, a todos nós, eu vos anuncio uma grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, nasceu-vos o Salvador, que é o Senhor. Jesus veio como luz para romper as trevas do coração da humanidade. Veio para acabar com as sombras da morte, fazer renascer a esperança de uma vida nova. Ele ensina-nos a abandonar a impiedade, as paixões mundanas, como diz a primeira leitura que acabamos de ouvir, como a carta de São Paulo nos proclamou agora há pouco em Timóteo, que Deus veio ali para nos ensinar, para que possamos abandonar a impiedade que ali está. Como entender que o Senhor da vida, do tempo, da história, se fez carne e habitou entre nós? Também Deus quis ter uma mãe. A escolhida foi Maria, que por obra do Espírito Santo concebeu em seu ventre Jesus. José recebeu uma missão especial nessa história de salvação. Os pastores, os reis magos, os discípulos, as discípulas, em todos os tempos e lugares, também podem cantar com os anjos: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Por isso, também somos esse coro celeste e dizemos juntos nessa noite, todos juntos: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amado. Mais uma vez, glória a Deus.
E esta vida de Jesus nesta noite, que aqui celebramos, não quer mais nascer em uma manjedoura, e sim em nosso coração. Mas para isso, e para que isto aconteça, temos que deixar a luz de Jesus invadir todo o nosso ser, vencer as trevas. Não é possível sermos cristãos permitindo que tantos irmãos não tenham onde nascer. Vimos um exemplo nesta semana de pessoas nas ruas, diante de sua enfermidade, como muitas vezes alguns meios de comunicação nos mostram, e mais mostra verdadeiramente o companheiro, o amigo, o colega, o irmão e aquele que acompanha até na hora do momento da dor, do sofrimento, da saúde. Corre, não importando os quilômetros, mas ali sempre está para dizer que é esse amigo. O mesmo não é igual, mas nos coloca hoje a entender que este menino Jesus veio ser o homem, o Senhor, o Pai da história, para estar conosco. E é inconceptível, ainda hoje, reinar a escuridão da fome, da miséria. Ainda estamos numa noite de parto, acordar. Jesus quer acordar, mas quer também acordar em nosso coração. Hoje, amados irmãos e irmãs, hoje é a noite do Natal, nasceu o Salvador. Não se trata de uma mera recordação, mas do acontecimento que se repete sempre quando alguém promove o bem. Levar a vida a quem já perdeu, a vontade de viver, levar o amor a quem não acredita mais em nada, levar a paz. Este ano a nossa igreja celebra a paz, estar em paz, passar mais um Natal, chegar a este Natal com o coração em paz, poder desejar às nossas famílias, amigos, colegas, companheiros, companheiras, vizinhos, vizinhas, primos, parentes, irmãos cristãos, queremos celebrar a paz. A paz que a igreja nos dá para viver um ano. Já vivendo alguns meses que ela já está acontecendo, e somos convidados a promover em nossos trabalhos, em nossas celebrações, em nossas ações, momentos de paz, que esse menino Jesus está vivendo e possa viver, e aonde está atormentando, tudo isso repetir-se na luz. O nascimento de Jesus, que veio no mundo, abra em todos nós, que tenhamos a vida e tenhamos a mudança, que em nossa igreja, que em nossa paróquia, que todos nós possamos viver e celebrar o verdadeiro sentido desta noite gloriosa, e que em cada Natal, em cada casa, em cada lar, em cada paroquiano, o Natal se repita no coração, na vida de todos nós, e que cada um possa dizer: hoje nasceu para nós o Salvador. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,